Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seus comentários. Bem pessoal, nós vamos dar um tempinho aí, um intervalo de 3 aulas que eu vou falar sobre, na verdade, nós vamos chegar na última aula, eu vou comentar sobre a replicação do coronavírus, como que ele se replica dentro da célula. Só que para a gente chegar até o ponto de eu falar do coronavírus, eu tenho que explicar algumas coisas para vocês antes, para poder ficar mais fácil a compreensão quando eu chegar na última aula, que é o coronavírus propriamente dito, tá? Então, pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre a síntese de proteína, como ocorre a síntese de proteína, e ela está implicada, tá, em 3 passos: a duplicação, a transcrição e a tradução. São os 3 passos, né, que ocorrem para ter aí a síntese, né, proteica, né? Por quê? Porque as instruções para a formação das proteínas, elas são encontradas principalmente no DNA. E esse DNA fica no interior do núcleo para sintetizar proteínas. Aí a informação codificada em uma região do DNA é primeiro transcrita, quer dizer, copiada em uma molécula específica de RNA, que é o ácido ribonucleico, tá? Lembrando que o DNA é um ácido desoxirribonucleico. Além disso, em seguida, né, a informação aí contida no RNA, ele vai ser traduzido em proteínas. Então, esse passo, DNA, transcrição e tradução, está enquadrado nisso, tá? O DNA, pessoal, ele possui um potencial de codificar para a produção de muitos milhares de proteínas diferentes. Lembrando, né, que só 20 aminoácidos são os elementos formadores de todas as proteínas. Para que as células sintetizem proteínas, os ribossomos devem unir aos aminoácidos apropriados em sequência especificada por um segmento de RNA, que foi produzida segundo instruções codificadas em um segmento correspondente de DNA. Aí, a informação armazenada no DNA, também no RNA, em conjunto, né, de 3 bases nitrogenadas ou nucleotídeos, a sequência de 3 desses nucleotídeos de DNA, nós vamos aprender que é chamado de trinca de bases, e que cada trinca de base é transcrita, copiada como sequência complementar de 3 nucleotídeos no RNA, né? Que isso é chamado de códon. Um códon especifica um aminoácido. Já um código genético já é um conjunto, né, de regras que relacionam a sequência das trincas de base de DNA aos códigos correspondentes de RNA e dos aminoácidos que se especificam. Bom, pessoal, eu vou começar a detalhar agora, né, esses passos que ocorrem aí na duplicação ou replicação do DNA. Eu coloquei de forma escrita, porque para poder facilitar um pouco o entendimento, porque tem muitos termos técnicos
e eu não vou me aprofundar na parte de biologia celular e molecular propriamente dito nessa aula. Eu vou falar como se fosse um panorama de como tudo isso acontece, tá? Para a gente ter uma base de como ocorre esse procedimento. Aí, porque essa síntese de proteína que a gente está vendo que ocorre nas células é muito semelhante ao que ocorre para os vírus, tá? Porque a gente vai ver que os vírus também têm material genético, só que ele vai ter um ou outro, ele vai ter ou DNA ou RNA, ele nunca vai ter os dois juntos ao mesmo tempo. Então, assim, essa informação da síntese proteica é para vocês entenderem como que o DNA, como o material genético do vírus, ele se duplica, né? E ocorre a transcrição do material também viral dentro de uma célula, tá? Então, a primeira parte, que é a duplicação ou replicação do DNA, ocorre quando uma molécula de DNA origina outras duas moléculas idênticas, provenientes de seus filamentos que separam e servem de molde, né, para uma nova molécula. Só que, para poder ocorrer isso, tá, o DNA ele vai precisar de alguns personagens aí importantes, algumas enzimas, né, que vão atuar aí, que vai ajudar, né, a ocorrer a esse processo. Então a gente vai ter a primase, que vai sintetizar os iniciadores, que são os primers para a duplicação, a DNA topoisomerases, que desenrola a dupla fita, a helicase, que vai separar a dupla fita, e a DNA polimerase, que vai sintetizar a nova fita. Então, aqui, né, nós temos os filamentos de DNA, aqui o ponto de replicação, aqui mostra, né, a ação da enzima helicase para separação aí das duas fitas de DNA, né? E aqui, mais amplamente, né, nós temos isso. Só para vocês entenderem, o DNA, né, o que ele tem? Ele tem pontos de hidrogênio, ele tem nucleotídeos, né, e bases nitrogenadas, e nós temos, nós vamos ver daqui a pouco, que tem um nucleotídeo, que tem um segmento, que quais são? Adenina, timina, guanina, citosina, adenina e timina. Aí o que vai acontecer? Como a duplicação está feita em somente o DNA, as bases vão ser trocadas entre ele mesmo, entre as próprias bases existentes, né, no DNA. Então, olha só, os filamentos assim sintetizados pelo DNA polimerase, ele vai se ligar aos filamentos originais do DNA, fazendo com que forme duas novas moléculas idênticas, como os dos filamentos da molécula original, que se conservam, na qual a gente pode dizer, né, como forma, né, duas fitas, né, só que uma vem da forma original e a outra não, vem desse processo da DNA polimerase que forma essa fita para duplicação do DNA, que na qual, por ser uma de origem, né, pertencer a ser originado da parte original do DNA e outra não, né? Por essa característica é chamada de semi-conservativo, porque manteve uma original e veio uma nova.
Aqui nessa imagem, tá? Dá para ver, né? Os nucleotídeos, tá? Ó, aqui, ó, timina, aqui, por exemplo, guanina, timina, guanina, guanina. Aí, como a DNA polimerase, ela permitiu isso, que se duplicasse, né, uma fita aqui de DNA, aí, se vocês verem, né, eles vão se relacionar com as bases, né, do próprio DNA mesmo, tá? Aqui no caso. Então, a timina vai ter adenina, na guanina vai ter citosina, na guanina citosina, ó, citosina, guanina, adenina, timina, assim por diante, tá? Então, por exemplo, quando tiver a citosina, vai ter a guanina. A adenina vai ter a timina. Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar do RNA. O RNA, ele tem uma alteração na base dele. Ele não vai ter timina, não vai ter a base timina, e sim a uracila, tá? Onde aí, como o código genético, ele vai ser trocado de acordo com as bases do DNA e RNA, tá? Que isso vai ocorrer, tá? Nessa próxima fase aqui que nós estamos vendo, né? Que é a transcrição, tá? Então, o que é a transcrição, né? A transcrição, ela ocorre no interior do núcleo e a informação genética representada pela sequência de trincas no DNA serve como um molde, né, para a cópia da informação em sequência complementar de códons em um filamento de RNA, que nós vamos ver aqui, tá? Há 3 tipos de RNA são envolvidos, tá, nesse processo de transcrição. Nós temos o RNA mensageiro, que vai dirigir a síntese proteica, o RNA ribossômico, que se junta às proteínas ribossômicas para formar os ribossomos. Além disso, nós temos o RNA de transporte, na qual vai se responsabilizar, né, por fixar um aminoácido e o mantém em seu lugar até que seja incorporado a uma proteína durante a tradução. Existem mais de 20 tipos diferentes de RNA transportador, tá? Mas cada um só prende a um aminoácido, Assim, cada gene em segmentos de DNA transcrito em RNA mensageiro, em RNA ribossômico e em RNA transportador de forma específica, tá? A transcrição do DNA, ela é catalisada pela enzima RNA polimerase. Contudo, essa enzima deve ser instruída sobre onde começar o processo da transcrição e onde terminar. O segmento do DNA onde a transcrição começa é uma sequência especial de nucleotídeos chamado de promoter, tá? Localizada perto do início de um gene durante a transcrição. Aí as bases pareiam-se de forma complementar das bases citosina, guanina e timina no molde do DNA. Ditam guanina, citosina e adenina, respectivamente, no filamento do RNA. Então, o que quer dizer isso, tá? Que a iniciação da transcrição, primeiro ela acontece como a enzima helicase, ela vai romper as pontes de hidrogênio aqui, ó, das fitas do DNA para desenrolarem, né, por topoisomerases de DNA. Aí o que faz? A RNA polimerase, ela vai reconhecer um trecho, como eu disse, chamado de promoter, que é uma sequência específica de nucleotídeos ao longo da fita de DNA, que
marca onde é iniciada a transcrição. A faixa de DNA transcrita na fita de RNA é denominada de transcrição. E é o que a gente vê aqui, ó, tá? A gente sempre vai de 5 linhas para 3 linhas, eu vou falar daqui a pouco, tá? Sempre nesse sentido, porque senão a leitura pode ficar de trás para frente, tá? Então aqui a gente tem a unidade de transcrição e a área onde vai estar o promoter. Aqui nós vamos ter a ação do RNA polimerase e a fita molde, né, de DNA. Como a gente tem aqui, ó, a fita molde de DNA tá aqui, né? Aí a RNA polimerase, né, permitiu que entrasse a fita de RNA, que é um RNA mensageiro, tá? Que vai fazer o que? A troca de bases. Lembra que eu falei? Se fosse DNA, entre DNA, usa as próprias bases pertencentes ao DNA. Mas, como aqui a gente vai ter RNA com DNA, vai ser a seguinte troca. Nós temos citosina, etinina, né? Adenina, por exemplo, e uracila. Guanina, citosina, guanina, citosina, timina e adenina, tá? Por quê? Notem, tá, que no RNA, como eu disse para vocês, nós não temos, tá, a timina. Bem, após isso, né, aí ocorre o que? O alongamento, que é a fase onde a RNA polimerase desloca sobre o filamento molde do DNA, como a gente explicou, né, que vai percorrendo a dupla hélice, adicionando quem? Os nucleotídeos do RNA, tá? Que vão ser o que? Complementares, sintetizado ou transcrito de RNA. Sempre vai ser na direção 5 linhas para 3 linhas. Sempre vai ser nesse sentido que o RNA passa na fita de DNA, que é a posição do código genético. Então, olha, durante o avanço da síntese de RNA, a nova molécula de RNA se separa da fita molde de DNA e a dupla hélice de DNA é novamente formada. Para quê? Para que se recomece o ciclo novamente, né? Então, a transcrição do filamento com sentido DNA termina em outra sequência de nucleotídeos chamado de terminador. Da mesma forma que a gente tem o iniciador, nós vamos ter também o término, tá? Que especifica ao fim de hidrogênio. Quando a RNA polimerase atinge o terminador, a enzima se solta da molécula transcrita do RNA e do filamento com sentido DNA, tá? É o que eu coloquei aqui para vocês. Assim como a fase de iniciação, a região promotora que compreende uma sequência que sinaliza o início do processo transcricional, a fase do término também dispõe de um mecanismo similar, que sinaliza onde termina a transcrição, que é o trecho terminador, que é o termo onde ocorre que a RNA polimerase encontra essa sequência terminadora no DNA e desliga do filamento molde, liberando o material que foi transcrito, tá? Vou falar um pouquinho brevemente sobre o código genético, tá? Aí o RNA mensageiro maduro, né, que é produzido no final dessa transcrição, é formado por base nitrogenada, sequência de bases, que forma o código genético, como eu havia falado no início da aula para vocês, que especifica tipos diferentes de aminoácidos a serem produzidos. Por meio de experimentações, os cientistas chegaram à conclusão de que alguns dos aminoácidos
são codificados por mais de uma trinca. Portanto, a combinação de 3 bases que codificam o mesmo aminoácido, que é um códon, tá? E essa trinca de bases nitrogenadas vai receber o nome de códon. Então, aqui, né, nós temos a dupla fita de DNA, aí vem a enzima heptase para abrir as fitas, aí tem a enzima RNA polimerase, que entra aqui o RNA para fazer a transcrição, né? Então, cada três nucleotídeos são trincas, que são chamados de códon, tá? Cada 3 nucleotídeo é um códon. Bem, e aqui mostra, né, como a gente já viu anteriormente, né, observem as bases, né, de troca entre o RNA e o eDNA, tá? Que vai ser de acordo com a interação do DNA e RNA. Aí, as trincas, né, de bases nitrogenadas do filamento móvel do DNA, o que ela vai transferir? Transfere informação genética para o filamento RNA mensageiro na forma de códons que são traduzidos durante a síntese proteica. Bom, existem 64 códons na natureza, os quais resultam em 20 aminoácidos. Para cada um desses códons, há anticódons, que são trincas complementares aos códons de RNA mensageiro, presente em uma das pontas do RNA transmissor, tá? O que quer dizer? Aqui a gente tem a parte do códon, né? E também nós vamos ter a parte também do anticódon. Bom, a tradução, né? A tradução, ela vai ocorrer, esse material que foi produzido no núcleo da célula, essa transcrição que ocorreu no interior da célula, ela vai sair agora, tá? Essa fita, né, de RNA, tá? Ela vai sair da célula, do núcleo da célula, e vai migrar para o citoplasma com os códons, tudo, os pertencentes à proteína. Onde que ela vai chegar? Ela vai chegar nos ribossomos, tá? O que os ribossomos fazem? Compõem as proteínas do ribossomo, tá? E essas estruturas, né, os ribossomos, têm 2 subunidades, tá? Uma subunidade maior e outra menor. Aqui, que contém 3 sítios, no qual há entrada de aminoácidos, tá? Então, o sítio P, que fica o peptídeo de formação, e o sítio E é a saída, tá, do RNA transportador. Bem, é importante falar, tá, lembrar nisso, que tanto na transcrição quanto na tradução, como eu disse para vocês, tá, é sempre nessa sequência aqui, ó, de 5 linhas para 3 linhas, para que as informações não sejam lidas de trás para frente, por exemplo, como aqui a gente tem uma parte aí da molécula do RNA mensageiro, tá? Aqui, aí o que acontece, né? A gente tem essa fita aí, tá dentro do ribossomo, tá? Aí o ribossomo ele vai andar sobre essa molécula e iniciar o processo de tradução ao reconhecer um códon, que é chamado de metionina. A metionina, ela tem essa sequência aqui, ó, que é adenina, uracila e guanina, tá? E cada sequência de 3 vai representar um tipo de aminoácidos, que são aqueles 20 aminoácidos que nós comentamos, que são reconhecidos como proteína, tá? Após isso, ele vai ler os códons, sempre em trincas, e os RNA transportadores, tá, transportarão os aminoácidos correspondentes a essas trincas, tá? Note que há mais de um segmento, né, com essas terminações aqui
representado. Portanto, as sequências de aminoácidos lida vai ser aqui. Aqui eu coloquei de modo abreviado, mas não vou me atentar tanto a esse detalhe para falar todos os nomes de aminoácidos, tá? Mas aqui nessa tabela aqui, tá? Quando tem, aqui eu coloquei as sequências, tá? Que a gente pode ter, ó, tá? A sequência de como pode ter e ler, tá? E o que é o que? Tá? Ó, leucina, interleucina, valina, tá? Aqui a serina, por exemplo. Então, assim, nós temos aqui os aminoácidos que foram traduzidos. Então, cada 3 desse aqui, ó, quando a metionina recebe, né, esse códon da metionina, ela vai receber o que? Quais são os aminoácidos pertencentes àquele código genético, tá? Aquele pedaço que está sendo sequenciado no código genético. Bom, para finalizar, como eu disse, eu vou falar de maneira simplificada, tá? Isso que nós falamos agora, né? Então, assim, a iniciação acontece quando a subunidade menor do ribossomo vai se ligar ao RNA transportador da metionina, o iniciador, que é essa sigla aqui, né? Aí, feito isso, a subunidade maior do ribossomo vai se unir à menor, como se fosse uma concha fechada. Então, a tradução ela vai começar aí, como a gente explicou anteriormente. Após isso, vai ocorrer o alongamento, que é iniciado quando o RNA transportador de metionina se liga ao ponto P, tá? Aqui, ó, tá? O RNA transportador, que representa o anticódon correspondente ao códon seguinte do RNA mensageiro e se aloja no sítio A do ribossomo. Com isso, ocorre a formação de uma ligação peptídica entre os aminoácidos, o RNA transportador da metionina, e é liberado pelo citoplasma, saindo pelo sítio E. Aí, os ribossomos se deslocam sobre o RNA mensageiro, de forma que os 2 aminoácidos passam a ocupar o sítio P, mantendo o sítio A sempre vazio para a entrada do próximo aminoácido. Esse processo acontece ao longo de todo o RNA mensageiro, formando a cadeia polipeptídica, tá? Então aqui a gente tem a subunidade do ribossomo, né? Que ocorre, né, esse processo aí de reconhecimento dos aminoácidos especificamente que está ocorrendo aí. E para terminar, o alongamento continua até o momento que o códon é apresentado no sítio A do ribossomo pelo RNA mensageiro. Aí, um dos 3 indica um término, tá? Pelas essas siglas aqui, tá? É importante ressaltar que esses códigos não são reconhecidos pelo RNA transportador. Como o sítio A é ocupado por proteínas citoplasmáticas chamadas vetores de liberação, que reconhecem os códons finalizadores, ocorre a terminação da síntese proteica.